Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Muito bem, meus irmãos, nós iremos estudar hoje então sobre a questão do mandamento sobre o sábado, entender as implicações teológicas desse mandamento, a importância dele dentro da teologia bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Também iremos entender as implicações e aplicações desse mandamento para nossos dias hoje. Tá? Nós não iremos nos preocupar hoje de abordar as questões históricas em torno desse mandamento, nem as questões envolvidas com dogmas de denominações, como a questão do adventismo, etc. Vamos nos deter apenas em expor o que as Escrituras diz a respeito deste mandamento. Oportunamente, nós poderemos trazer um estudo sobre denominações como adventista, etc. Mas hoje nós não vamos nos preocupar sobre essas questões, apenas nos preocupar na exposição do texto. Então, nesse sentido, nós iremos estudar com o tema os aspectos teológicos do quarto mandamento. É o tema de hoje. E os aspectos são três, né? Suas razões, suas aplicações, suas implicações. São os três aspectos teológicos do quarto mandamento. O primeiro aspecto teológico deste mandamento, então, são as suas razões. Por que Deus ele exigiu que nós guardemos um dia para o Senhor, né? Para descansar e para o Senhor, que é a questão do sábado. Nós temos que entender, antes de tudo, meus irmãos, que esse mandamento, o quarto mandamento, não significa que Deus tem uma preocupação com qual o dia da semana, porque a palavra descanso, a palavra sábado significa descanso, Shabat, né? A maior preocupação de Deus é com o descanso em si. Obviamente, no Antigo Testamento existia um dia da semana que era selecionado para esse descanso, que é o sétimo dia. Mas nós iremos perceber que ao longo da teologia bíblica, da revelação de Deus, na teologia da palavra de Deus, isso foi tendo algumas alterações. Então, a palavra sábado é a palavra Shabat, que significa descanso. Qual é a razão, qual o motivo porque Deus exigiu, o quarto mandamento exigiu guardar o sábado, como diz o versículo de número 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Primeiro motivo, primeira razão, é uma razão fisiológica. Em que sentido? O primeiro motivo porque Deus exigiu a guarda do sábado é a preocupação de Deus com o nosso bem-estar, com o nosso físico, com o templo do Espírito Santo. É a preocupação de Deus com a renovação de nossas forças, com um objetivo nobre, que é continuar trabalhando e fazendo sempre o melhor. Porque nós achamos que a ênfase desse texto é o descanso em si, mas o propósito desse texto, desse mandamento, é descansar para voltar a trabalhar, é descansar para voltar a fazer a obra que nos é incumbida. Então ele diz o seguinte no versículo de número 12: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Versículo 13: 6 dias trabalharás. Então, veja a importância do trabalho. Dos 7 dias, 6 são dedicados ao trabalho. Mas para que esse trabalho seja feito com qualidade, é necessário ter um dia de descanso. O objetivo desse descanso fisiológico, meus irmãos, é repor as energias para voltar a trabalhar e voltar com ânimo total para fazer sempre o melhor para Deus. Tá? Então, quando você descansa um dia da semana, para recarregar as baterias. Então, o objetivo de Deus é um cuidado com o físico, para a manutenção do seu bem-estar físico, psicológico e emocional, para então retomar o trabalho e fazer da melhor forma possível. Né? Dentro do nosso sistema econômico ocidental, onde se visa o lucro acima de tudo, a tendência do homem moderno é cada vez mais escravizar as pessoas diante de uma jornada de trabalho que mal dá para a pessoa ver a sua família ou descansar. Essa é a tendência, né? Especialmente nas cidades grandes, onde numa cidade grande como São Paulo, é uma cidade que está acordada 24 horas por dia, né? Então, a tendência é cada vez mais escravizar o ser humano com um trabalho onde a pessoa vai ter pouco tempo para trabalhar, né? E a pessoa precisa sobreviver, né? Precisa comer, né? Mas isso contraria o que diz as Escrituras a respeito
do cuidado com o corpo, cuidado com o descanso. Não é à toa que tem crescido o número de pessoas estressadas, com crise de ansiedade, crise de pânico, pessoas depressivas, por causa da alta carga de trabalho que lhes é imposta. Então, isso, por exemplo, é ecoado no Novo Testamento, onde é relatado acerca do próprio Cristo, do próprio Jesus, se preocupando com a questão do descanso físico. Em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31, Jesus chama os seus discípulos para um lugar deserto a fim de descansar. E o texto diz que eles mal tinham tempo para comer, por causa da multidão que cercava Jesus para ouvir as suas palavras e também para a questão de milagres, etc. Então, o próprio Jesus, ele chamou os discípulos para descansar, para repousar. Vamos para um lugar deserto a fim de repousar. Qual o objetivo desse repouso? Voltar a trabalhar. Então, o objetivo do descanso não é alimentar a preguiça. O objetivo do descanso não é alimentar a preguiça. O objetivo do descanso é voltar a trabalhar. E veja como isso não está incutido em nosso inconsciente, não é? A gente não pensa assim, eu não vejo a hora de chegar o domingo ou o sábado para poder voltar a trabalhar de novo com força total. A gente não pensa assim. Não vejo a hora de chegar o final de semana para voltar a trabalhar. A gente pensa assim, eu não vejo a hora de chegar o final de semana para eu me livrar desse trabalho. É assim que a gente pensa, porque, ainda mais em nossa mente brasileira, historicamente, culturalmente, nós temos essa tendência de enxergar o trabalho como uma maldição, né? Como maldição de Adão. Isso está errado, né? O trabalho é bênção de Deus. A fadiga, o cansaço, é fruto do pecado, não é fruto do trabalho. É consequência do pecado de Adão e Eva, né? Do suor do teu rosto comerás, porque maldita se tornou a terra. Tá? Porque Adão, antes de pecar, ele já trabalhava, ele cultivava o jardim e não tinha fadiga. Ok? Então, o objetivo do descanso, qual é o objetivo do sábado? Fisiologicamente falando, é voltar a trabalhar. É você cuidar da sua saúde para voltar a trabalhar. Então, o objetivo desse descanso é trabalho. Tá? Então, porque Deus prioriza o trabalho, não a preguiça. Dos 7 dias, Ele escolheu 6 para nós trabalharmos. Tem gente que é tão preguiçoso que não vê a hora de Jesus voltar para parar de trabalhar. Para parar de trabalhar. Muito bem. Então, é o cuidado fisiológico. Tá? Então, respeite o seu físico, respeite o seu psicológico, entenda essas questões que é importante que o próprio Deus colocou. Então, o aspecto teológico do quarto mandamento é, em primeiro lugar, as suas razões. Quais são as razões do quarto mandamento? É a razão fisiológica. Deus exige o descanso para questões fisiológicas. Porque o próprio Deus sabe como funciona o nosso corpo. Se nós não respeitarmos esse limite, pode chegar uma hora que o final vai ser trágico, né? Muito bem. Uma outra razão desse mandamento é teológica. A primeira é fisiológica, a segunda razão é teológica. Em que sentido? No sentido de estar relacionado à criação e de estar relacionado à redenção. Porque em 2 lugares foi revelado esse mandamento, os 10 mandamentos, né? Lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo de número 5. A guarda do sábado revelado em Êxodo 20 está relacionada à criação. Por que nós devemos guardar o sábado? Sábado aqui entenda como descanso, tá? Então, por que nós devemos guardar um dia para descansar? Por causa da criação. Porque Deus se revelou na criação, o princípio da criação. Em Deuteronômio, por que nós devemos guardar o sábado? Por causa da redenção. Então, vá para Êxodo capítulo 20.
versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Então ele está dizendo, por que tem que guardar o sábado? Ele vai responder, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Volte para Deuteronômio, capítulo de número 5. O motivo que é dado em Deuteronômio é outro. Aí alguém pergunta, pastor, mas qual que nós devemos seguir? Os dois é Bíblia. Os dois é palavra de Deus. Então, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 em diante. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um poderoso e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, em Êxodo, o motivo por que se deve guardar o sábado é porque em 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º dia descansou. Então, está relacionado à criação. Em Deuteronômio está relacionado à redenção. Qual a redenção? A libertação do povo da mão do Egito. Então, veja, nós estamos estudando os aspectos teológicos do 4º mandamento. O primeiro aspecto teológico é qual? As razões. Quais são as razões por que Deus exigiu que guardássemos o sábado? A primeira razão, alguém lembra? Fisiológica, né? Que é o descanso físico. Por isso que no final do versículo 14 ele diz, para que descanse o teu servo como tu. Deus quer que nós descansemos fisicamente, né? Não só nós, como nossa parentela e todos os que nos cercam. A segunda razão é teológica, ou seja, por que nós devemos guardar o sábado? Por causa da criação e por causa do modelo de Deus, do modelo estabelecido pelo próprio Deus acerca do trabalho. Deus não se cansa, ok? Deus não se cansa. Primeiro porque é Deus, segundo porque é Espírito. Então ele não se cansa, mas principalmente porque ele é Deus. Todavia, para nos dar exemplo de como ele quer que nós vivamos, ele trabalhou quantos dias? 7. Ele trabalhou extensivamente 6 dias. 6 dias ele trabalhou extensivamente. Então, durante os 6 dias ele criou todas as coisas. Mas ele terminou quando? No 7º. Ok? Então, mas de maneira extensiva ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Isso deve servir de referencial para nós. Se o próprio Deus, que não precisa descansar, fez assim, ok? Então, por que nós faríamos diferente? Tá? Muito bem. E o outro motivo teológico tem a ver com a redenção. No seguinte sentido, Deus tirou o povo da mão do Egito, da mão de Faraó. Libertou o povo da escravidão. A palavra redenção, meus irmãos, significa comprar um escravo ou libertar um escravo, ok? Todas as vezes que você vira essa palavra na Bíblia, redenção, redentor, tem a ver com compra de escravos. Por isso que Cristo é nosso redentor, comprador de escravos, é o libertador de escravos. Então, Deus libertou o povo da mão de Faraó, significa o seguinte: antes vocês eram escravos de Faraó, agora vocês são meus escravos. Deu para entender? Porque era assim que acontecia no Oriente Médio. Você é escravo de fulano de tal. Eu chego lá no mercado de escravos, olho para você,
Eu gostei desse escravo. Quanto custa? Tanto. Eu vou comprar. Olha, antes você servia aquele senhor, agora você serve a mim. Portanto, você não terá outro senhor além de mim. Eu sou o Senhor, o teu Senhor. Entenderam? Ou acontecia por meio de guerras. Você era escravo de uma nação, de um império. Vem um império maior, vence aquele império pelo qual você é subordinado, e você passa a ser escravo do novo império. Ok? Deu para entender? Muito bem. Quem era, por exemplo, os judeus, eles estavam debaixo do império da Babilônia. Quando veio o império persa, conquistou todo o território, os judeus automaticamente passaram a ser escravos do império, subordinados ao império persa. Depois subordinado ao império grego. Depois subordinado ao império romano. Deu para entender como funciona? No caso, o povo de Israel, eles eram subordinados ao império do Egito. Veio um soberano mais forte que Faraó e derrotou Faraó. Aquele que derrotou Faraó, então passa a ser proprietário daqueles escravos, ex-escravos do Egito. Ficou claro isso? Quem foi o soberano que conquistou isso tudo? Deus. Para dizer o seguinte: por que vocês têm que guardar o sábado? Porque manda quem pode, obedece. Se o estudo de hoje aqui eu não falasse os motivos por que nós devemos guardar os sábados, motivos teológicos, só dissesse assim: olha, nós devemos guardar o sábado por quê? Porque Deus mandou. Acabou o estudo, vamos para casa. Era suficiente falar isso? Seria suficiente? Seria. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o primeiro motivo que é abordado em Êxodo é o motivo da criação. Por que guardar o sábado? Porque o próprio Deus guardou um dia, mesmo ele não precisando, não é? Então, nós também devemos fazer. Então, está relacionado à criação. O outro motivo é da redenção. Por que nós devemos guardar o sábado? Porque Deus nos libertou da escravidão de Faraó. Então, nós devemos satisfação agora a Deus. Trazendo isso para o Novo Testamento, Deus nos libertou da escravidão do pecado e da morte. Agora nós devemos satisfação a Ele. Ok? Por isso que no cristianismo não existe liberdade para pecar. Estou livre do inferno, agora sou livre para pecar. Não existe isso. Mudou de Senhor. Você era escravo do pecado, agora você está livre do pecado para agradar a Deus. Nesse sentido. Pausa para a pergunta. Por que os sabatistas adventistas, eles fixam em guardar o sábado e tem trabalho, muitas coisas não fazem? É porque eles acham que a Bíblia não faz a transição do sábado para o domingo. Não tem nenhum texto bíblico dizendo: olha, não é mais o sábado, agora é o domingo. E depois tem outras questões históricas que eles dizem que os imperadores romanos que impuseram isso, etc. Então, os cristãos que estão seguindo isso, estão seguindo, na verdade, princípios papais, católicos, etc. E aí depois isso tem a ver com a besta fera que vai vir no fim do mundo. Mas vamos seguir aqui o texto. Não, foi só uma pergunta que eu abri. Porque, apesar de todo o carinho e amor que eu tenho para contigo, eu tenho que seguir as regras didáticas estabelecidas para este curso. Ao final da aula, ou em algum momento, eu poderia abrir de novo. Eu expliquei tanto que dava tempo de ter, né? Muito bem. As suas razões. Qual é a primeira razão? É a segunda. Em que sentido? Criação e redenção. A terceira razão, soteriológica. E essa é a mais importante. E essa é a principal. E é essa que eu quero que você entenda com carinho. Ok? Soteriológica. Não tem a ver com solteiros. Tem a ver com salvação. Por que Deus exigiu que se guardasse o sábado? Por causa da salvação.
A palavra soter, ou soteriologia, é estudo sobre a salvação. Então, o motivo soteriológico é um motivo que está relacionado à salvação. Então, veja, por que Deus ele era tão severo quanto à guarda do sábado? Não era? Deus matava no Antigo Testamento por causa disso. Deus ele mandava juízo para o povo de Israel porque eles não estavam guardando o sábado. Deus ele era muito rígido com a questão do sábado. E parece que no Novo Testamento parece que sumiu essa rigidez. Pelo contrário, Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado, pode trabalhar no sábado, pode curar no sábado, não tem problema. Parece que sumiu aquela rigidez do Antigo Testamento, não é verdade? No Antigo Testamento existia toda uma rigidez em torno do sábado. Por que Deus ele era tão rígido com a questão do sábado? Meus irmãos, porque o principal motivo de Deus exigir a guarda do sábado, de um dia de descanso, é porque esse descanso físico aponta para um descanso espiritual. Esse é o principal motivo. E por que Deus chegava a matar no Antigo Testamento por causa disso? Porque esse descanso espiritual apontava para Cristo. Então era algo muito sério. Deus queria que o povo entendesse a seriedade do sábado. E aí muitos cristãos e também judeus ficam se atendo à questão do dia da semana. Qual é o dia que eu tenho que guardar? É o 7º ou é o primeiro dia? Meus irmãos, o principal motivo por que Deus exigiu a guarda do sábado é soteriológico, tem a ver com salvação. Por quê? Porque o sábado, que significa o quê? Descanso, aponta para qual descanso? Jesus. Ok? Aponta para Jesus. Esse é o principal motivo da guarda do sábado. Muito bem, meus irmãos. É por isso que no capítulo 5, versículo 12 em diante, especialmente o versículo 15, fala sobre a questão da redenção. A redenção que aponta para Cristo, né? Lucas 6,5, Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lembra que Jesus disse isso? Eu sou o Senhor do sábado, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. Por que Ele é o Senhor do descanso? Porque é Ele que dá descanso. Ok? Jesus é quem dá descanso. E aí, quando você pega o 4º mandamento, e outra coisa, por que Ele está no meio dos mandamentos, né? Ele não está no começo, não está no fim. Ele está ali no meio dos mandamentos. Por quê? Porque quando você perceber que você não consegue cumprir os mandamentos, o sábado te lembra que você já tem um descanso garantido. Ok? Deu para entender? O sábado, a guarda do sábado vai fazer sentido quando você olhar o 4º mandamento à luz de Mateus 11, 28. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28 para que haja paz em sua alma. Mateus 11, 28. Todos encontraram Mateus 11, 28? É um daqueles textos que o crente tem que saber de cor, é ou não é? É que hoje ninguém quer saber nada de cor, né? Tudo vê no celular, né? Alguém lê, por favor, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muito bem. O 4º mandamento, que é a questão do sábado, tem que ser lido à luz desse texto. Vinde a mim todos que estáis cansados. Cansados do quê? Não é do estresse, porque Jesus prometeu até ter mais estresse. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Não tem coisa mais estressante do que a cruz, não é? Não é? Então, não é do estresse que ele está falando, que Jesus não é maracujina para ficar dando
alívio do sistema nervoso para as pessoas. Tem muitas pessoas que não têm preocupação nenhuma e vai para o inferno, não é? Tem um texto que fala que os ímpios não têm preocupação, Salmo 73, Malaquias capítulo 4. Eles não têm preocupação, escapam e vão para o inferno. Não é assim? Então Jesus, ele não é calmante. Então por que ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados? Cansados do quê? Cansados do medo do inferno, cansados de tentar agradar a Deus e não conseguir, ok? E cansados do medo da ira de Deus. E aí eu pergunto para vocês: será que tem crente assim? Será que tem crente que vive com um sentimento de culpa constantemente, tentando agradar a Deus? Será que existe crente perturbado psicologicamente? Fica tentando agradar a Deus e não consegue. Um dia está consagrado, no outro dia já pecou, já se frustra, fica triste, com sentimento de culpa e com medo do inferno, ou com medo de Deus não o amar mais. Oi? Então, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Especialmente para os ouvintes daquela época, que a maioria das pessoas eram discipuladas pelos fariseus, colocavam fardos pesados para que a pessoa fosse salva. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos voltar para Jesus. Qual é o maior mandamento? Alguém sabe? É isso mesmo. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação? Qual? O sábado. Por que esse mandamento é mais importante para a nossa salvação? Alguém sabe? Mesmo correndo o risco de ser apedrejado, eu vou responder da seguinte forma: o mandamento mais importante para a nossa salvação é a guarda do sábado, porque ele nos ensina que nós não precisamos obedecer os mandamentos para ser salvos. Por que eu corro o risco de ser apedrejado ao falar isso? Porque todas as vezes que eu falo que você não precisa mais obedecer os mandamentos para ser salvo, assim de crente querendo me apedrejar. Como assim, pastor? Como assim? Só que eu repito com muita alegria e ousadia: se você tem Jesus em seu coração, você não precisa mais obedecer os mandamentos para ser salvo. Por isso que a guarda do sábado é o mandamento mais importante para a nossa salvação, porque ele está ali como um coringa, ele está ali como uma pedra preciosa, como uma luz no fim do túnel. Então você imagina aí, mais de 500 mandamentos, e você não consegue obedecer. De repente tem o quarto mandamento, que diz o quê? É como se fosse uma placa, para nós descansarmos em Deus. É um descanso físico que aponta para o descanso eterno. Ok? Pastor, então eu não devo obedecer a Deus? Ninguém está falando isso. Eu falei isso? Se eu não falei isso, então pronto. Eu estou falando que para ser salvo, nós não precisamos mais obedecer a Deus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Alguém sabe por que nós não precisamos mais obedecer a Deus para ser salvos? Eu quero uma resposta cirúrgica e certeira. É antes disso. Muito bem, jovem Elielder, você vai ganhar um presente, a vida eterna. Meus irmãos, o Elielder respondeu muito bem. Por que nós não precisamos mais obedecer a Deus para ser salvos? Porque se fosse preciso, ninguém conseguiria. Alguém consegue obedecer a Deus? Não vem com essas histórias de boa intenção. Mas pastor, a gente tenta. No inferno vai estar repleto de pessoas que tentaram.
Pessoas que tentaram ir para o céu pela obediência. Ou você chega diante do trono com as mãos vazias, ou você vai para o inferno. O que é chegar diante do trono com as mãos vazias? Você vai dizer assim: Deus, eu só vou entrar na glória por tua graça, porque não tenho obra nenhuma que me faça merecer o céu. Nós temos obras, não temos? Mas elas não é suficiente para nos fazer merecer o céu. Ok? Quando a gente acerta aqui, depois a gente tropeça ali. E mesmo as vezes que a gente acertou, mas com um coração corrupto. Tá? Então, todas as vezes que a gente faz uma coisa boa, a gente se gloria disso. Na maioria das vezes, pelo menos, a gente faz uma coisa boa. Faz 40 dias de jejum, para você ver se a sua carne não vai ser tentada a você se sentir melhor que os seus irmãos que não estão jejuando. É só o crente pecar que ele chega na igreja cabisbaixo, não é? É só o crente passar uma semana lendo muita Bíblia, orando, vai para a vigília, faz jejum, chega assim. Já chega com óculos espiritual, né, infravermelho, para descobrir o pecado dos outros. Aquele ali tem que orar mais, tem que buscar mais a Deus. Então, quando a gente faz coisa boa, a gente já se gloria. Então, eu pergunto de novo: por que não é mais necessário nós obedecermos a Deus para sermos salvos? Porque se fosse necessário, não conseguiríamos. A segunda resposta é: porque Jesus já obedeceu todos os mandamentos em nosso lugar. Ok? Os pecados que você já cometeu hoje, Jesus obedeceu em seu lugar. Ok? Se você mentiu hoje, Jesus ele cumpriu a verdade em seu lugar. Bom, pastor, então posso fazer o que eu quiser? Nem vou responder. Muito bem, meus irmãos. Então, nesse sentido, o sábado, ele aponta para Cristo, porque Cristo é o Senhor do sábado. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer o que? Sábado. Quando Jesus disse: eu vos aliviarei, eu vou trazer alívio, sombra, descanso. O que eu vou trazer para vocês? Sábado. Vocês estão precisando de Shabat. Vocês estão precisando de sábado. Ok? É isso que Jesus quer trazer sobre nossas almas. Sábado. Só uma pessoa que entendeu isso pode dizer assim: tu és o meu refúgio. O que diz o Salmo 91? Está parecendo uma reza católica, né? Aí eu já iria fazer o sinal da cruz, né? Não é assim a reza católica, assim, com todo respeito, é claro, mas não é assim. O pessoal faz uma reza bem baixinha. O que diz o Salmo 91, gente? Aquele que habita onde? Aonde mais? Sombra. Lembra da sombra e água fresca? Serve para quê a sombra? Para descansar, porque nós estamos num tremendo deserto até Jesus voltar. Ele é a nossa sombra. Ok? Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, minha fortaleza, em quem eu tenho fé, confio. Por isso que o justo viverá pela fé. Então Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve, suave e leve. Ok? Porque, aí vem outra pergunta. Isso é mistério, hein, irmão? Isso é mistério. Guarda isso em teu coração, porque isso é profundo.
Isso é profundo. Por que o fardo de Jesus é leve? Isso é contraditório, porque não existe fardo leve. Porque se é leve, não é mais fardo. É ou não é? Se é leve, não é fardo. Se é fardo, não é leve. Bom, mas quem disse foi Jesus. Se ele disse, então eu fico calado, né? Que ele tem autoridade para falar o que ele quiser. Até para ir contra a lógica. Como que o fardo de Jesus é leve? Não deixa de ser um fardo. Obedecer às leis de Deus em si não deveria ser um fardo, mas a nossa natureza pecaminosa faz ser algo pesado. Entenderam? Os mandamentos do Senhor são leves, diz lá em 1 João. E o Salmo 119 também fala sobre isso, que a lei do Senhor, ela não é pesada. Os mandamentos de Deus não são pesados, mas a nossa natureza pecaminosa faz ser pesado. Entendeu isso? Ficou claro? Para exemplificar. Bem assim, para exemplificar. Por que nós não estamos flutuando agora? Por causa da força da gravidade. Não é assim? Então, o nosso peso, se você se acha que você é uma pessoa pesada, para alegar o seu coração, isso é relativo. Não, eu sou pesado, estou acima do peso, eu sou muito pesado. Isso é relativo. A gravidade da Terra faz isso acontecer. É ou não é? Muito bem. O que acontece é o seguinte: nós temos uma força gravitacional espiritual em nossos corações, chamado pecado. Amar a Deus, amar o próximo, isso não é pesado. Não é verdade? Não é pesado. Mas a nossa natureza pecaminosa dificulta a coisa e faz isso se tornar pesada. Então Jesus disse, o meu fardo. Então existe um fardo. Quem disse que seguir Jesus não existe um fardo? Existe. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é fácil? É fácil negar a si mesmo? Não é fácil. A cruz é pesada. Então, existe um fardo. Qual é o fardo? Seguir Jesus significa que eu vou ter que obedecer a Deus. Ou não? Mas pastor, você disse que não precisa. Eu falei que para ser salvo não precisa. Para ser salvo não precisa obedecer a Deus. Mas se você tem Jesus no coração, se você é salvo, você precisa obedecer a Deus. Mas por que ele disse que esse fardo é leve? Porque eu posso agora, em Cristo, eu posso tentar obedecer a Deus com a certeza de que se eu não conseguir obedecer, mesmo assim eu vou ser salvo. Ficou mais leve agora? Ficou mais leve. Então o fardo dele é leve. É um fardo, mas é leve. Entenderam? É um fardo obedecer a lei. É um fardo não porque a lei seja ruim, mas porque minha natureza é ruim. É um fardo. Mas por que seguir Jesus é algo tão leve ao mesmo tempo, gente? Porque assim, o padrão que Deus exige é muito alto. Homens, vocês não podem nem olhar com intenção impura para uma mulher, mesmo vivendo nessa geração impura e adúltera, onde as mulheres andam com roupas indecentes. Mas pastor, é impossível, praticamente impossível, eu vou para o inferno dessa forma. Crentes, vocês têm que guardar a sua língua da fofoca, da murmuração. Vocês têm que vencer a preguiça de ler a Bíblia, de orar. Mas na correria, pastor, está tão difícil. O padrão de Deus é sempre altíssimo, ok? Você não tem que perdoar apenas o seu irmão em Cristo. Você tem que perdoar o assassino do seu filho. O padrão de Deus é alto. E o nosso papel é sempre lutar, correr para chegar no prêmio. Não é ou não é? Nós temos que correr com perseverança para alcançar o prêmio. Mas todas as vezes que nessa correria você tropeçar, você fraquejar, você tem uma informação de que o seu fardo é leve. Por quê? Porque mesmo que você venha a cair, você não vai perder o acesso ao céu. O sábado te ensina esse descanso. Ficou claro, meus irmãos? Está confuso ainda?
Então, eu trago de novo a pergunta para vocês: por que o fardo de Jesus é leve? Porque agora nós podemos obedecer sem medo de perder o céu, caso a gente desobedeça. Ok? Resumindo, você está em Cristo, tenha certeza de que você tem a garantia da vida eterna. Mas Deus te manda que você obedeça a Ele. Mas caso você não consiga obedecer, você não perde o acesso ao céu. Isso é sábado, isso é descanso, descanso eterno. Ok? Muito bem. Você tem duas opções: acreditar no que eu estou falando ou viver atormentado ao resto da vida. Simples assim. Ou você toma posse do que eu estou dizendo, ou você vai ser um crente que vai viver com medo de Jesus voltar hoje e você vai ficar. Você nunca vai ter certeza. Por mais que você se consagre, ora no monte, no mais profundo abismo, ora de noite, ora de dia, lê a Bíblia toda 5 vezes no ano, distribui os seus bens para os pobres, né? Você é um santo, enxerga até anjo no meio do culto, mas vai viver com medo. Mas será que eu estou consagrado o suficiente? Você nunca vai ter certeza, nunca. Agora, se você disser não, eu acredito no que o pastor está falando, eu vou tomar posse disso. Aí o diabo te acusa: mas você pecou hoje. Não, mas Jesus pagou o preço por esse pecado. Mas o seu pecado foi grave, mas o amor de Deus é maior. Mas você repetiu o mesmo erro, mas o amor de Deus é maior. Ok? Davi tinha essa certeza, por isso que ele escreveu o Salmo 4, versículo 8: em paz me deito, logo pego no sono. Quantos crentes que não conseguem essa paz? Porque eles aprenderam que vigia, varão, senão tu perdes o que tens. É ou não é? Mas pastor, está escrito em Apocalipse lá, tirar o nome do livro da vida. Não está escrito? O livro de Apocalipse está escrito, na verdade, sobre tirar o nome do livro da vida. Ele está nos ensinando que isso é impossível de acontecer. Não, pastor, não. Tá sim. Ele está dizendo o seguinte, que se alguém acrescentar ou tirar algo sobre aquelas profecias, Deus vai tirar a parte dele do livro da vida, ou da árvore da vida. É possível alguém tirar algo daquilo que foi proferido ou profetizado por Deus, o que vai acontecer? Da mesma forma como é impossível Deus tirar o teu nome do livro da vida, é impossível alguém tirar ou acrescentar as profecias, algo às profecias, porque o que Deus disse assim será. Entendeu a lógica? Deu para entender como funciona? Ah, pastor, mas Jesus disse que aquele que perseverar será salvo, e é verdade. Vai ser salvo quem? Os que perseveram. Na verdade, ele não está colocando uma condição, ele está dizendo qual é a qualidade dos salvos. Qual é a qualidade dos salvos? Qual é a característica dos salvos? Eles são perseverantes. Os perseverantes serão salvos. Ele não está falando isso para te causar medo. Você vai perseverar até o fim. Sabe por quê? Porque ele já declarou que você é mais que vencedor. Deus já fez isso. O seu crédito já está pago, pré-pago. Jesus disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, ninguém as tirará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Se você conhecer um crente que pereceu, um crente salvo que pereceu, Jesus mentiu, porque Jesus garantiu: jamais perecerão. Não, pastor, é jamais se. Não, Jesus não falou se. Ele não falou se me obedecer, se me seguir. Ele só falou assim: jamais perecerão. 1 João capítulo 5, versículo 13 diz: essa é a certeza que nós temos, a vida eterna. Se você não tem essa certeza, aliás, o próprio Deus deseja que você tenha essa certeza, porque qual é o pai que fica feliz do filho ficar em dúvida? Será que o Senhor é meu pai? Não sei se o Senhor é meu pai.
Será que eu sou teu filho mesmo? No outro dia, né, vai para o congresso de louvor, sente a presença de Deus. Eu sou filho de Deus, não, eu sou filho dele. No dia seguinte peca, será que eu sou filho mesmo? Mas pastor, pode acontecer de uma pessoa que não é salva ficar nesse vai e vem, não ter certeza, vive brincando com Deus, porque aprendeu essa... É possível? Possível. Mas o problema é de quem? Dele, que nunca tomou posse da vida eterna, na verdade nunca creu em Cristo como Salvador, só foi da boca para fora, nunca se converteu de verdade, ok? Os que se convertem de verdade pertencem ao Senhor, porque o Senhor conhece os que são dele. Ok, gente? Qual é a... Cida, é para você esta pergunta, Cida. Planejei o ano todo fazer essa pergunta. Cida, o que uma pessoa precisa fazer? Imagina que você esteja no seu trabalho e chega uma pessoa chorando e dizendo assim: Cida, estou com medo de ir para o inferno, tive um pesadelo, agora estou com medo de ir para o inferno. O que eu tenho que fazer para ter descanso na minha alma? O que eu tenho que fazer para ser salvo, Cida? Como assim Cristo? Crê em Cristo? Crê em Cristo? Crê na cruz. Mas o diabo também crê, Cida. E agora? Alguém me responde? Júnior, me responda. O diabo acredita assim? Não. Então, tem que responder completo. Crê em Cristo de todo, como único e suficiente Salvador. Ok? Quando a pessoa acredita dessa forma, ela entrou no descanso. Ela entrou no sábado. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida? Só por educação que eu estou perguntando, Daci, não dá tempo não. Pergunta, Cida. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. É fácil assimilar isso em nossos corações? Que a salvação é totalmente de graça? É fácil? Mas é fácil de entender o que eu falei? Fácil. Mas é fácil de entrar em nossos corações? Não, não é fácil. Exige um esforço. Entrar no descanso, tomar posse da vida eterna, exige um esforço. Não é esforço de obedecer à lei, é esforço de assimilar aquilo em nossos corações. Porque existe uma luta aqui dentro. De um lado, o nosso coração diz: não, é pelas obras, você tem que fazer a sua parte. Do outro lado, o evangelho bíblico nos diz: não, é pela graça. Você só precisa acreditar de todo o seu coração, de tomar posse. Não é assim? Deus, sabendo disso, nos exorta em Hebreus capítulo 4, versículo 11, a nós nos esforçarmos para entrar no descanso. Hebreus 4, 11. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Alguém lê, por favor. Não parece que ele está dizendo que para a gente ser salvo tem que se esforçar? Não parece? Esforcemo-nos. Mas ele está dizendo que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. O que ensina o descanso? O descanso nos ensina que em Cristo nós podemos nos descansar
no fato de que nós não precisamos mais obedecer os mandamentos para ser salvo, que Cristo obedeceu em nosso lugar. Não é assim? Então, o que ele quer dizer com isso? Esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Eu vou traduzir. Esforcemos-nos para entender que nós não precisamos mais nos esforçar. Não é só assim que a gente descansa? Porque se eu acho que eu tenho que me esforçar, que descanso é esse? Ok? Se eu tenho que me esforçar, então não é descanso. Então se esforce para entender que não precisa mais se esforçar. É gratuito o dom de Deus, a vida eterna. Mas é algo tão difícil de assimilar que Deus nos exorta a se esforçar. Se esforce para entender que é gratuito. Ok? Muito bem. Quando você entender isso profundamente, sabe o que vai acontecer? Quando você entender a graça, o descanso, você descansar sua alma em Cristo Jesus, você ter certeza da vida eterna, você vai ser um marido melhor. Você vai ser uma esposa melhor. Vai ser uma mãe melhor. Um filho melhor. Um pai melhor. Um empregado, um funcionário melhor. Um patrão melhor. Um crente melhor. Porque você vai estar tão feliz com o que Deus fez por você gratuitamente, que você vai ser toda hora constrangido a obedecer a Deus. Ok? Muito bem. Meus irmãos, na próxima aula nós vamos continuar sobre esse mandamento. Hoje vocês entenderam o que é mais importante nesse mandamento, né? Por que ele é tão importante, porque ele ensina sobre a cruz, sobre o descanso. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a transição do sábado para o domingo. Nós vamos saber se, por exemplo, um médico que trabalha de plantonista, se ele está pecando ao não vir para o culto no domingo, se o dia de descanso dele é na terça-feira, por exemplo. Não é? O pastor, por exemplo, que dia é o shabat do pastor? O sábado do pastor, o descanso do pastor? É na segunda. Então o pastor está pecando? Se deveria descansar no domingo, porque o domingo é o dia que o pastor mais trabalha. Por isso, quando termina o culto, você olha para a cara do pastor, o pastor está assim, ó. Pastor, você não lembra de mim? Hã? E aí, como conciliar essas coisas? Na próxima aula, tá? Você vai entender. Até lá, não fale mal do pastor. Muito bem, vamos orar, meus irmãos. Fique de pé para nós fazermos oração.